Igreja de Nova Vida, sua família em Caratinga. Abra comigo Provérbios 18, eu quero ler apenas o versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Vamos ler juntos? A morte come do seu fruto. Senhor, envia a tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, e que nesta noite o teu Espírito Santo possa fazer uma obra poderosa nos nossos corações, nas nossas vidas. Ó Pai, não apenas nas vidas e nos corações daqueles que estão aqui dentro deste templo, mas daqueles que estão em casa assistindo a este programa de televisão. Abençoa a nossa cidade, abençoa Caratinga, Deus. Meu Pai, o avivamento que o Senhor tem prometido, Senhor, que o Senhor tem sinalizado, que ele venha, Senhor, que ele venha sobre os quatro cantos desta cidade, Senhor, que esta cidade seja impactada pelo teu poder. Pai, nós oramos e cremos nesta promessa, e buscamos esta promessa. Aviva a tua obra, Senhor, em o nome de Jesus. Que a igreja diga amém e amém. Vamos sentar um minutinho, eu peço a sua atenção. Meus irmãos, nós vivemos no país da diversidade. O Brasil é o país da diversidade. Pessoal que gosta muito de viajar, que conhece as diversas regiões do Brasil, sabe do que eu estou dizendo. O Brasil tem diversidades tremendas, irmãos. De repente, de um estado para o outro, estados vizinhos, há muitas diferenças. Você vai lá no Rio Grande do Sul, o povo lá come churrasco e toma chimarrão. Muito bom, né? Churrasco com chimarrão. O povo lá gosta de polenta. Aí você vai lá para o Nordeste, o povo lá come macaxeira e carne de sol. Que delícia, que bênção. Tapioca, né, pastor Divani? Você vai lá para a minha terra, bife com batata frita. Carioca gosta de arroz, feijão, bife com batata frita, né? E um zoiudinho por cima assim, e 2 rodelinhas de tomate. Carioca gosta também de feijoada. E mineiro? Melhor comida do mundo é a comida de Minas Gerais, né, irmãos? Puxa vida, eu cheguei em Minas Gerais, eu tinha 48 quilos. Agora eu estou me pesando em arroba. Nem estou mais pesando assim em quilograma, agora é arroba. Nem sei quantas arrobas eu estou. Mas é a comida mineira, irmãos. E o clima? Hoje em dia a gente não pode nem falar muito de clima, porque está calor no mundo todo, no Brasil todo, está calor para tudo quanto é lado. Mas há uma diversidade de clima também na nossa nação, né? Vamos voltar lá para o sul. O sul é um lugar, no inverno principalmente, que vai abaixo de zero, e voltando para o Rio, calor, e você vê no próprio Brasil, nas diversas regiões, climas diferentes. Aí você pode falar de roupa, você pode falar de cultura, você pode falar de tanta coisa, de tanta diversidade. E eu pergunto para você nesta noite, qual é a maneira mais fácil de você descobrir a região que a pessoa mora? Da onde a pessoa é? Qual é a maneira mais fácil? Hein? Sotaque. Puxa vida, parabéns para você. Você não sabe o que é chibolete, mas você vai aprender. O sotaque, irmãos. É verdade? Eu já moro em Caratinga há 25 anos, mas eu não consegui perder ainda o sotaque de carioca. Não é verdade? Eu ainda falo arroz com casca, e
E você vai lá no sul também, barbaridade, tchê. Esse dia eu recebi as irmãs aqui, que nasceram aqui na nossa igreja, a Neuza, a Samanta, vieram visitar os parentes aqui em Piedade, estão morando em Goiânia. E aí elas falam porta, porteira. E eu falei, menina, você está com sotaque já, daquele lado lá do país. O sotaque é algo muito marcante, muito forte, irmãos, na nossa vida. O mineirinho da roça, né? Nostro dia, né? Uai, sou. E aí vai. E o Brasil é maravilhoso por causa disso, né, irmãos? Que coisa tremenda. Vai lá na Bahia, todo mundo vira rei na Bahia, né? Ô meu rei, ô meu rei. Quem é que já foi chamado de rei? Ainda mais que quer te vender alguma coisa, né? Ô meu rei, não é verdade? Irmãos, é uma história na Bíblia que fala de 42 mil pessoas que perderam a vida por causa do sotaque. 42 mil pessoas perderam a vida por causa do sotaque. 2 tribos de Israel ficaram de mal, começaram a brigar entre si. Uma ficou com ciúme da outra, porque Jefité levou uma tribo para a guerra, a outra tribo ficou indignada com isso. Por que nós não fomos com vocês para a guerra? E Jefité, nós chamamos, vocês não vieram. Aí ficou nesse impasse, e eles começaram a brigar entre si, irmãos, começaram a matar um ao outro. A tribo de Manassés, ela prevaleceu contra a tribo de Efraim, e a tribo de Efraim começou a fugir da tribo de Manassés. Só que para eles fugirem e voltarem para o território deles, eles tinham que passar uma fronteira, num certo local. Então o pessoal de Manassés, eles colocaram guardas armados ali. Se o pessoal de Efraim passar por aqui, nós vamos matá-los. Só que não tinha como saber quem era quem, porque eles eram tudo parecidos. O pessoal lá do Oriente Médio, né? É tudo assim, mais ou menos igual eu, narigudo, queimado do sol, e era mais ou menos as mesmas roupas, a mesma feição. Então como é que nós vamos descobrir quem é de Efraim, quem é de Manassés? Aí alguém teve uma brilhante ideia. Quando alguém passar por esta fronteira, nós vamos pedir para falarem a palavra Shibolete, que era uma senha. Só que o pessoal de Efraim não conseguia pronunciar Shibolete. Eles pronunciavam Sibolete. Isso está na Bíblia, viu, irmão? E aí quando o pessoal de Efraim ia passar naquela fronteira, de onde você é? Eu sou de Manassés. Então fala a palavra Shibolete. Sibolete. E com isso morreram 42 mil pessoas. Abra a sua Bíblia comigo em Juízes capítulo 12. Juízes no capítulo 12, versículos 4 a 6. Juízes 12, versículo 4. Ajuntou Jefité todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim, de sorte que quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhes tornavam: dize pois Shibolete. Quando diziam Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Agora você entendeu?
Quem já ouviu falar de Shibolete na Bíblia, então? Todo mundo. Parabéns para você. Shibolete se tornou uma senha para a vida. Shibolete se tornou uma senha para o livramento. E todo aquele que não conseguia pronunciar esta palavra, pagava com a vida. E eu estava meditando nesta passagem, perguntando ao Espírito Santo: Senhor, mas que coisa interessante. Tanto é que eu perguntei aqui na Bíblia, na igreja, melhor dizendo, só uma ou duas pessoas falaram que já leram essa passagem na Bíblia. Realmente é algo assim que a gente passa por cima, mas eu aprendo, e eu quero compartilhar com você o que eu aprendi, que no reino de Deus existe uma linguagem, e o cidadão do reino tem um sotaque. E essa linguagem e esse sotaque que vai determinar quem vive e quem morre. Assim como o Shibolete era a senha para viver, é o que nós pronunciamos que vai determinar a nossa vida eterna ou não. Interessante isso. Há uma linguagem falada no reino de Deus. Eu sou um cidadão do reino de Deus, então eu preciso pronunciar da maneira correta, eu preciso falar da maneira correta, eu preciso usar esta linguagem do reino de Deus, porque disso depende a minha vida, irmãos. Se nós formos lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 9, a Bíblia diz que se eu confessar, diga comigo assim, confessar a Jesus como Senhor, eu serei salvo. Então veja, irmãos, a senha do reino de Deus, lá para aquele povo sobreviver, eles precisavam de uma senha, que era uma palavra. E para mim ter a vida eterna, eu preciso também pronunciar, eu preciso usar a minha palavra para que eu tenha a vida eterna. Se eu confessar a Jesus como Senhor, eu serei salvo. E lá em Mateus capítulo 10, Jesus falou: olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Então, o confessar o nome de Jesus é a senha para que eu seja salvo, para que eu tenha vida, para que eu tenha vida eterna. E ainda em Romanos, no capítulo 10, Paulo, ele finaliza esse pensamento dizendo: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós vemos que a nossa salvação, a vida eterna, depende daquilo que nós confessamos. Nós lemos em Provérbios 18, que o poder da vida e da morte está na nossa boca, na nossa língua. Então, querido, a senha para a vida eterna é confessar a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. Quando Jesus estava lá na cruz, haviam dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Um foi salvo e o outro não foi salvo, justamente pelo que eles confessaram, pelo que eles falaram diante do próprio Jesus. Um falou: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o outro estava blasfemando, estava ali xingando. E aquele que confessou, aquele que abriu a sua boca para confessar, ele recebeu a seguinte palavra do Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Fala para o teu irmão: aquilo que nós falamos tem um peso fundamental para a vida eterna. Há uma outra senha para nós, e esta senha, queridos, está em Mateus capítulo 9, não, agora virou 5, aqui é 9, aqui é 5, Mateus 5,37, essa é uma outra senha que é falada no reino de Deus. Mateus 5,37, vamos lá, meu filho.
Seja, porém, lê para mim, bem alto. Ai, fala para o teu irmão, mas fala com fé. Não podemos emprestar a nossa boca para o diabo. A palavra do crente é sim, sim e não, não. O que passar disso é não tem meio termo. Não tem meio termo. Jesus, ele foi muito preciso. E essa é uma outra senha, é uma outra linguagem que é usada por nós no reino de Deus. A minha palavra, ela é sim, sim, ou ela é não, não. O que passar disso, eu estou emprestando a minha boca para Satanás. Essa é uma outra linguagem do reino de Deus. Há uma outra linguagem no reino que se chama fé. Repita comigo, fé. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é certeza de coisas que nós esperamos, é convicção de fatos que nós não vemos. Então, queridos, fé é a linguagem do reino de Deus. O profeta Abacuque, depois de brigar com Deus e o mundo, depois de tentar com palavras bonitas, com orações bonitas, convencer a Deus de mudar uma situação. Ele estava vendo uma situação acontecer, os caldeus estavam invadindo a terra, estavam se aproximando, e ele começa a falar: Deus, mas não é possível, Senhor, mas não é possível. E no final das contas, ele declara algo tremendo: o justo viverá pela fé. Fala para o seu irmão: o justo viverá pela fé. Essa é a linguagem do reino de Deus. O justo viverá pela fé. Manassés e Efraim eram do mesmo povo, porém tinham sotaques diferentes. Isso trouxe morte para um e vida para outro. Sibolete gera morte. É quando começamos a falar uma linguagem diferente. E é aí, queridos, que surgem as heresias. É aí que surgem as falsas doutrinas. Quando nós somos, muitas vezes, do mesmo povo, porém, falamos de maneira errada, interpretamos de maneira errada, queremos interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, para os nossos interesses e não de acordo com a vontade de Deus. E esta interpretação errada da palavra de Deus e viver a palavra de Deus de maneira errada vai nos afastar de Deus. E quando nos afastamos de Deus, morremos espiritualmente. Sibolete, ela traz morte. É quando aplicamos a Bíblia segundo os nossos interesses. Fala para o teu irmão: Deus te chamou para viver. E aquilo que você fala para o seu irmão, tem um peso tremendo nisso. Sibolete nos faz perder a identidade de cristão. Sibolete nos afasta de Deus. É uma linguagem que nos afasta de Deus. Sibolete é a linguagem do reino, que gera vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Duas tribos do mesmo povo, uma falava uma linguagem, outra falava uma outra linguagem. Uma viveu e a outra morreu. Aquele que confessar o nome do Senhor será salvo.